Tenho algo especial da parte de Deus para compartilhar contigo hoje. Em especial nos últimos 3 cultos, contando com hoje, o Senhor tem falado conosco a respeito de sua imagem, da sua luz, a respeito da imagem que Ele espera que cada um de nós reflita, né? E Ele trouxe a lembrança, através da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo, que nós devemos voltar a brilhar a luz de Jesus. Não é que a gente se apagou, mas é que muitos esquecem que tem a missão de ser luz nessa terra, mas não é uma luz qualquer, não é uma luz da vaidade, uma luz de ostentação, uma luz da glória do homem, é a luz de Jesus. É o único que pode realmente vencer e prevalecer em meio às trevas. E Ele tem nos ensinado através da palavra, tem nos inspirado de que nós somos filhos, nós temos uma imagem e que nós devemos ter convicção, não abrindo mão dessa imagem. Que o nosso propósito nesta terra, enquanto vivemos, é viver para a glória de Jesus, ou seja, brilhar Jesus. As pessoas vão olhar para você, vão ver a luz de Cristo. Você vai agir, você vai reagir na tua rotina diária e vai reproduzir o caráter de filho de Deus, que é Jesus Cristo. Quem quer viver isso, diga amém. É difícil, querido, algumas vezes para a nossa mente, pois a nossa mente é limitada. É difícil para a gente compreender a vontade de Deus, uma vontade tão tremenda, tão sobrenatural, uma vontade que aponta para a vida eterna. É por isso que Ele ministra através das Escrituras. Nós o buscamos em oração, nós o adoramos, e Ele abre as portas do sobrenatural e manifesta da sua vontade. Então, quando nós estamos num culto como esse, nós estamos sendo expostos à palavra de Deus, a palavra que é a verdade, a palavra que é a representação fonética de Jesus. A pregação do culto ao domingo é a voz de Jesus para trazer cura, para trazer salvação, para trazer ânimo, esperança, para trazer o start, para acender a lâmpada que a nossa alma deve ser, refletindo Jesus, amém? Então é através da Bíblia, através da palavra, é através do sermão, que nós compreendemos um pouquinho mais de quem nós somos no Pai, de quem é o Pai para nós, e de quem somos em unidade com o Pai. Então, atente bem a sua atenção para o que o Jesus está falando contigo hoje. Não é o teu pastor que está aqui pregando. Eu sou apenas um canal para o Espírito Santo fluir, que eu diminua cada vez para que Ele cresça, que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Todas as vezes que eu estiver aqui neste altar, ministrando a palavra dEle para você, quem deseja e concorda comigo, diga amém em nome de Jesus. Hoje eu tenho algo muito especial para você, como eu já disse, e o tema da palavra de Deus é um decreto. Fala assim comigo: hoje, o tema da palavra é um decreto para a minha vida, a partir de agora. Olha só que tema, olha só que decreto. Sou Betel, adeus Babel. Vamos decretar? Você pode repetir comigo? Vamos todo mundo junto, vamos lá? 1, 2 e... Sou Betel, adeus Babel. É claro que muitos aqui já sabem o contexto, já sabem o que significa Betel, já sabem o que significa Babel. Só que alguns esqueceram. E pelo fato de esquecer e ter uma mente limitada, deixa de viver, ou seja, apaga a luz que Jesus quer brilhar através da sua vida. Essa palavra de hoje, querida, é continuidade dos 2 últimos cultos. A palavra de Deus, ela é cíclica, ela é contínua. A palavra de Deus, ela dá direção dia após dia na direção que os nossos passos devem andar. Os teus pés devem andar na direção que a palavra de Deus te conduz, amém?
E hoje Ele está estabelecendo nos teus lábios um decreto. Então repete mais uma vez, só para ficar marcado. Sou Betel, a Deus Babel. Amém? E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais nesse entendimento. Vamos nadar nas águas da vida, que é a palavra de Deus. Amém? Antes de ler o versículo que vai nos direcionar nessa palavra, eu quero estabelecer outro decreto. Esse decreto, sou Betel, a Deus Babel, nós vamos estabelecer durante a semana inteira. Quem está comigo? Amém. Mas antes de começar a discorrer nessa palavra, eu quero ligar no céu uma frase que vai abrir as portas do teu coração para a palavra de Deus acender Jesus dentro de você. Amém? Amém? Vamos lá? Todo mundo junto? Eu vou falar e você repete. Amém? Todo mundo pronto? Amém. Olha para o teu irmão e vê se ele está pronto mesmo ou ele está com 9 horas. Vamos lá. Repete comigo. Eu sou a luz para o mundo. Porque tenho a imagem do Filho de Deus. E o Espírito Santo vive e governa na minha alma. Amém? Está ligado nos céus e desatado para acontecer todo esse decreto nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você que concorda, diz? Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Só para a gente não se esquecer e não dar lugar para o inferno roubar essa bênção de nossa vida, vamos declarar mais uma vez: sou Betel, a Deus Babel. Glória a Deus. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso. Fala assim: misericórdia. E não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor. Quem disse? Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Fala assim: misericórdia. Meu irmão, se você entrar nas redes sociais e buscar notícias, entrar no Google, por exemplo, e pedir notícias do mundo, você vai ouvir falar em guerra. Na história recente da humanidade, no século 21, nos anos de 1900, nós tivemos 2 grandes guerras. E por mais leigo que você seja sobre o assunto, por menos que você entenda sobre a Primeira e Segunda Guerra, todo mundo aqui há de concordar comigo que o que levou a tanta destruição, tanta morte, o que causa tanta guerra em toda a humanidade, em toda a história da humanidade ao longo dos tempos, é somente uma coisa. O que causa guerra, até mesmo na tua casa, no teu trabalho, dentro de você, é falta de comunicação. Fala assim: as guerras são frutos de falta de comunicação. Por falta de uma mesa de acordo, existem guerras. E quem sofre é o povo, quem morre são inocentes, quem morre são soldados que estão ali cumprindo ordens, pessoas que até estariam dispostas a sentar e conversar, mas
elas matam e morrem por causa do governo que está sobre elas. Fala assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Em Gênesis 21, do versículo 26 ao 28, está escrito assim: disse o Senhor, façamos o homem. Olha só o que Deus está falando. A primeira vez que a Bíblia se refere a Deus, com ele falando na terceira pessoa, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso aqui aponta que Deus está falando na terceira pessoa, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em unidade e uma decisão. Amém? Então Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele sujeite, para que ele governe toda a terra, para que ele exerça o governo sobre todos os animais e todos os ambientes presentes em toda a terra. E continuando, o Senhor diz assim: e abençoou o Senhor e mandou para que ele se espalhasse por toda a face da terra e vivessem, se multiplicasse, proliferasse, ou seja, deem frutos em toda a terra. E é importante a gente entender aqui, nesse contexto que acabamos de ler, o porquê Deus falou pela segunda vez: desçamos e confundamos o homem. Até parece que Deus está com raiva e, tipo assim, Deus está com ciúmes, porque o homem está querendo fazer um prédio para chegar até ele. É importante, querido, você entender o contexto da construção da Torre de Babel e o que isso acarretou, e o que isso tem a ver com guerras, o que isso tem a ver com o poder que o inimigo, que o inferno exerce até hoje sobre o homem. É importante você entender que a Torre de Babel nasceu de uma rebelião do homem. Quem entende diz amém. O líder desse projeto, chamado Babel, era Nimrod, um dos netos de Noé que se negou a obedecer a Deus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 10, versículo 10, que ele era um homem poderoso, forte e um grande caçador. Ele usou a autoridade que Deus deu para ele para sujeitar o ambiente, ou seja, ele caçava e a caça que ele trazia sustentava pessoas. Ele protegia as pessoas porque ele era um homem poderoso. Mas só que Nimrod começou um projeto, querido, em rebelião contra a vontade de Deus. Nimrod foi o primeiro homem na Bíblia a escravizar outro. Entenda comigo. Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, para ele se espalhar sobre a terra, governar sobre todos os animais e viver para a glória do nome de Deus. Quem entende, diz amém. Nimrod se rebelou e fez exatamente o contrário. Escravizou o homem. Deus deu autoridade para o homem governar animais, sujeitar animais, e não o próprio homem, não a sua própria espécie. Nimrod foi o primeiro a escravizar o homem e obrigá-los a ficar em um só lugar e construir um projeto, como a Bíblia fala, para a glória do seu próprio nome. Em Gênesis 1, 26, 27 e 28, a Bíblia fala que Deus criou o homem, formou o homem e os enviou para prosperar, ou seja, o abençoou, porque a palavra abençoar é liberar para prosperidade. Deus liberou o homem para ser próspero em toda a terra, mas Nimrod falou: não, nada disso, nós não vamos sair por toda a terra, nós vamos ficar em apenas um lugar. Vamos construir uma torre, vamos construir um prédio e vamos exaltar o nosso próprio nome. Ele queria construir glória para o próprio nome. Ele queria simplesmente afastar toda uma geração que vivia em unidade, pois a Bíblia fala que havia uma só linguagem. Então era facinho construir um só projeto. Só que o homem aprisionado, o homem escravizado, todo homem que deixa ser escravizado, meu irmão, ele não consegue terminar projetos.
Ele não consegue finalizar projetos. Ele não consegue viver para a glória de Deus. É por isso que a Bíblia fala, se o Filho do Homem, ou seja, se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Foi por isso que Deus veio com o poder da sua Trindade e confundiu a linguagem. Deus criou línguas, espalhou línguas diferentes. O Deus tirou a unidade do ser humano por causa da rebelião. E a torre que eles estavam construindo chamava-se Babel. Como era o nome da torre? Babel significa confusão. Repete assim comigo. Sou Betel. Adeus Babel. Teve gente esperta aqui que já pegou o decreto, que já está começando a entender a palavra, e que já está sentindo o fogo do Espírito, e que não vê a hora de sair para viver esse decreto em sua vida. Quem está querendo pegar isso aí, ou já pegou, diga amém. Babel, querida, além de significar confusão, ela deu origem à Babilônia. Fala assim, Babel deu origem ao império da Babilônia. Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que Babilônia é comparado ao inferno. Babilônia é comparado a lugar de idolatria. Babilônia é um império de escravidão. Babilônia é um lugar de consumismo, de egoísmo. É um lugar onde o inferno manda, desmanda, ou seja, mata, rouba e destrói, provocando muitas guerras. Quando o Nimrod decretou, vamos construir Babel, ele estava decretando em toda a humanidade que era escravizada por ele, independência de Deus. Ou seja, estava enviando uma mensagem para o céu dizendo, não queremos viver pela sua vontade. Quem é escravizado pela Babilônia, meu irmão, ele em tudo que ele vai fazer, ele manda uma mensagem, e a mensagem chega diante de Deus assim, olha, eu não quero viver a tua vontade, eu não preciso de você, eu não acredito em você, eu não dependo de você. Isso é uma mensagem que o inferno quer colocar dentro de você. Fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Essa semana eu vi um vídeo, até compartilhei com os 12, não sei se eles compartilharam com mais alguém, mas que uma pessoa chegava em uma praça aqui em São Paulo, abordava algumas pessoas e perguntava assim, você acredita em Jesus? Alguns falavam não. Por que eu tenho que acreditar em Jesus? Aí o rapaz respondia assim, por causa da sua salvação, eu não preciso dele. Uns falavam, Jesus foi apenas um político, compararam Jesus com Lula, pode? Meu irmão, eles querem comparar Jesus ao homem, até para falar assim, porque Jesus foi uma boa pessoa, Jesus fazia o bem, Jesus era socialista, Jesus dividia o pão com todo mundo, por isso que eu até acredito nele, mas acho que ele não é Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é Babel, isso é confusão, isso é a Babilônia governando os nossos dias. Sabe por que tem guerra no mundo ainda hoje? Nós temos duas guerras que mexem muito com as notícias hoje. Lá da Ucrânia e a Rússia, e a de Israel contra o Hamas. Outras guerras entre os Estados Unidos e os traficantes na Venezuela. Mas muitas vezes, meu irmão, não precisa ir para a rede social para ver a Babilônia governando, não. Para ver a confusão, a falta de comunicação, reinando, matando, roubando, destruindo. Algumas vezes basta olhar no espelho. Algumas vezes basta olhar para uma família, para um casamento, basta olhar para a tua vida profissional, para a tua vida financeira, basta olhar para dentro da nossa alma, que nós vemos uma grande confusão, nós vemos a Babilônia sendo edificada, tijolo após tijolo, dia após dia. Um tijolo de uma grande construção, querido, significa as pequenas partes.
É por isso que na Bíblia está escrito em Colossenses 3,23, que tudo o quanto formos fazer, ou seja, desde as pequenas coisas, nós devemos fazer para Deus, para a glória de Deus, para o nome, para exaltar o nome do Senhor Jesus, não para o homem, para engrandecer o nome do homem, porque é somente de Jesus que nós iremos receber a recompensa da herança. O inferno, querido, quer destruir o interior da tua alma, causando confusão, impedindo a conexão, a comunicação da tua alma com o céu. Ele isola pessoas, ele afasta pessoas, ele rouba, ele distorce palavras, ele distorce diálogos, ele rouba a oportunidade de bênção. Sabe uma oportunidade que o diabo tem roubado das pessoas? Posso falar? Você que não vive não vai se sentir ofendido? Você que não vive vai me perdoar? Sim ou não? Se não quiser, eu passo para frente, não preciso falar. Fala ou não falo? O diabo quer roubar a tua oportunidade de ser discipulado. Eu não preciso de discipulado. Eu não preciso de um pastor falando na minha vida, porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei construir Babel, eu sei chegar ao céu, eu não preciso da igreja, eu não preciso do homem, eu não preciso obedecer, eu sei o que é melhor para mim. Sabe o que é isso, meu irmão? É Babilônia dentro de você, querido. É Babel, é o espírito da Babilônia, um principado, um demônio, o espírito que levou Nimrod a escravizar os seus irmãos, o homem que provocou a ira de Deus, e Deus desceu pessoalmente com toda a sua glória e provocou confusão. A Bíblia diz no Salmo 133, versículo 1, ou melhor, em todo o Salmo 133, que as bênçãos de Deus só operam num ambiente de comunhão. O que é comunhão? Unidade. Mas não é unidade no propósito errado. É unidade no propósito de Deus. É unidade no propósito que gera vida. Não é unidade no propósito que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é no propósito teu. Porque a unidade no propósito errado, em vez de atrair bênção, traz maldição para a tua vida, meu irmão. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando há, queridos, uma união, uma unidade. Antes de falar isso, eu quero abrir um parênteses aqui para você entender que unidade não pode ser produzida na mente e na vontade do homem. Unidade, meu irmão, é permissão de Deus. A vontade dele é que a gente vive em união. Só que quando a gente se rebela, quando a gente se volta, quando a gente reclama demais, quando a gente despreza o privilégio, quando a gente vira as costas para a vontade de Deus, ele também sai com a sua presença. Deus não é movido por chantagem. Deus é atraído por adoração e obediência. As bênçãos de Deus, queridos, só se manifestam quando o homem decide andar em união. Porque quem promove um ambiente de bênção é Deus. Por exemplo, esse culto, a família Betel. Fala assim comigo, eu sou Betel. Não sou Babel. A família Betel só está unida aqui hoje com o propósito de adorar a Deus, porque Ele nos permite. Ele nos deu saúde, Ele nos dá sabedoria, inteligência, Ele nos deu meios para estarmos aqui. Ou alguém aqui recebeu uma batida na porta, quando abriu a porta e botou uma arma na cara assim, falou, vamos para o culto, senão eu te mato. Teve alguém aqui que veio como refém hoje? Teve alguém que acordou hoje todo amarrado, falou, você vai para o culto hoje e eu vou te levar no porta-malas. Alguém veio assim? Você veio com a tua livre e espontânea vontade, ou seja, com o teu culto racional, como a Bíblia diz que deve ser.
O meu culto racional, ou seja, a minha inteligência, a minha sabedoria, a minha mente decidiu abrir mão de um tempo que eu iria passar em qualquer outro lugar, de forma ociosa. Eu vim para adorar a Deus, eu vim para o culto, eu vim para ouvir a palavra, eu vim até para algumas vezes ouvir o que eu não queria ouvir, mas eu estou aqui para adorar Jesus, quem crê? Então entenda, meu irmão, as bênçãos de Deus só se manifestam quando o homem decide em unidade com os seus irmãos, debaixo de uma unção. É por isso que esses salmos, o salmista usa essa comparação com o óleo que desce do Hermon. O Hermon é um monte que fica lá no sul, no norte de Israel, no lugar alto. É um dos lugares mais altos de Israel. Hoje é Líbano. O Monte Hermon hoje está situado no Líbano, mas era Israel no passado. E o óleo, por que ele compara o orvalho que desce do Hermon? Porque durante o inverno, congela tudo, e o Monte Hermon acumula muita neve no seu cume, e lá todo mundo sabe que é um lugar muito quente, muito seco na época do verão. E o que acontece? Aquela neve que fica acumulada no alto do Monte Hermon, ela vai derretendo e vai descendo, e toda aquela região, quando o vento passa, leva aquele ar que refrigera todo aquele deserto, toda aquela cidade ao seu redor, aquela neve derrete, vira água, e é uma das fonte do rio Jordão, um rio que banha toda a nação de Israel. É como o óleo que desce da barba de Arão. Por que Arão? Arão foi o primeiro sacerdote levantado por Deus na Bíblia. Por que óleo? Óleo é unção. Unção aponta para a liberação do Espírito Santo. Então, quando nós estamos reunidos debaixo de um propósito, segundo a vontade de Deus, debaixo de um sacerdote, ou seja, pastoreados, rebanhos do Senhor, Ele derrama unção, e essa unção nos faz viver nas suas bênçãos. Quem acredita, diga amém em nome de Jesus. Quando Jesus foi enviado para morrer em nosso lugar na cruz, queridos, Ele veio porque nos ama, e Ele veio nos dar mais uma chance de conhecer o amor de Deus em uma nova identidade. Até Jesus, o povo de Deus, vivia uma religião, e a palavra de Deus era até conhecida por muitos, mas não por todos. A palavra de Deus era obedecida por muitos na nação de Israel, mas não em todas as nações da terra. Só que a vontade de Deus nunca foi salvar apenas uma nação. A vontade de Deus foi sempre de alcançar todos os homens, em todos os cantos da terra. Foi por isso que Ele abençoou e mandou: vai e se espalha, porque todos precisam ser alcançados. Quem provocou? Baseado nesse capítulo 11 de Gênesis, quem criou as nações da terra foi a desobediência do homem. Olha aqui para mim. Sabe por que nós temos hoje eu acredito, um pouquinho mais de 200 países? Porque o homem desobedeceu Deus. O homem escravizou o outro. O homem decidiu fazer guerra contra Deus. É por isso que tem tantas nações, é por isso que tem tantos idiomas, tantos dialetos, é por isso que tem tanta guerra nação contra nação. É por isso que hoje toda a humanidade vivente, que se preocupa com o futuro, tem medo da terceira guerra mundial, porque sabe que não vai sobrar nada, somente morte e destruição, se realmente vier uma terceira guerra mundial. E sabemos que os países que detêm o poder das bombas nucleares não vão ficar brigando à toa, vão abrir mão logo do seu arsenal e vão mandar destruir todas as outras nações. Por quê? Desobediência, falta de comunicação, confusão, Babel, Babilônia reinando. Fala assim: misericórdia em nome de Jesus. Quando Jesus veio, queridos, Ele veio para mudar a identidade de Deus em relação a nós. Toda a nação de Israel já tinha Deus, mas Ele veio trazer a revelação
que todos os povos da terra teriam um pai. Não seria apenas mais Deus, mas seria apenas o Pai que é Deus, o Deus que é Pai. E para isso teria apenas que aceitá-lo. Até hoje, a maioria dos israelitas, do povo de Israel, ainda recusam Jesus. É por isso que Jesus vai voltar pela segunda vez. Só que Ele vai voltar para resgatar a sua igreja, resgatar o seu povo, não só em Israel, mas em todas as nações da terra. E a Bíblia fala que depois que Jesus vier e resgatar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, não haverá mais nações, não haverá mais essa terra que conhecemos. A Bíblia fala que nem precisaremos mais de astros como sol e lua, porque a única luz que vai brilhar vai ser a luz da glória de Cristo. As nações da terra, meu irmão, só existem por causa da confusão que o homem criou com a sua desobediência. E Deus sempre trabalhou para remover Babel de dentro do coração dos homens. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão, e através do seu neto Jacó, ele trouxe à existência o altar de Betel. Todo mundo que já foi para o encontro, todo mundo que lê Bíblia sabe que Jacó é Israel depois do seu encontro com Deus. Amém? Então, depois do seu encontro com Deus, meu irmão, você passa a ser filho, porque você entende. Você não é mais qualquer um, você passa a ser um príncipe, um filho, um herdeiro, um co-herdeiro com Cristo. Diga aleluia. E a Bíblia fala que para Jacó, Deus revelou as portas do céu. Tenha um pouquinho de paciência. Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia para você sair daqui hoje com esse decreto dos teus lábios. Eu sou Betel, a Deus Babel. Qual é o decreto? Gênesis 28, 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, com S maiúsculo, isso quer dizer o próprio Deus, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Um amém aqui ia te ajudar muito, meu irmão. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoadas por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Observe, queridos, que antes de Jesus, só havia uma forma de comunicação entre céu e terra. Só existia, retratado na Bíblia, duas formas de comunicação entre céu e terra. A primeira foi a Torre de Babel, que nasceu no coração do homem rebelde, querendo independência de Deus, e nasce da terra para o céu, ou seja, de cima para o alto. A segunda, e essa se concluiu, foi Betel,
que nasce do céu para a terra, pois foi a resposta, foi a revelação. Um homem angustiado dormiu e Deus veio até ele, abriu uma porta no céu, mostrou o anjo em trânsito, subindo e descendo. Porque os anjos sobem e descem? Porque os anjos pegam a oferta, pegam a adoração e levam para a sala do trono e traz a bênção de volta para o homem. Ou seja, os anjos, da palavra anjo é malach em hebraico, que quer dizer mensageiro de Deus. Então Deus revelou aqui para Jacó que aquele lugar era uma porta para o céu, e Jacó batizou aquele lugar de Betel. Betel é Bait El, Bait casa, El Deus. Betel significa casa de Deus. Repete comigo: Babel é confusão, Betel é casa de Deus. Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido porque você não é mais Babel, porque a partir de agora você não pode mais dar lugar para ser Babel. Você precisa decidir ser Betel. Se você está entendendo, diga aleluia. O diabo, meu irmão, sempre tentou roubar nossa identidade de filho de Deus. Ele nunca gostou da honra que Deus dá para o ser humano. Ele sempre teve ódio, porque Deus sempre amou o homem. O diabo fez o homem pecar, fez o homem se rebelar contra Deus, fez o homem fazer coisas horrendas. Foi pela desobediência ainda lá no Jardim do Éden, através da vida do homem, que a morte entrou, obra do diabo. Ele nunca gostou, porque mesmo apesar de todas as suas influências da humanidade, Deus nunca deixou de amar o homem. A Bíblia fala que nada, nem pecado, nem inferno, nem antes, nem futuro, nem presente, nem passado, nada nesse universo vai fazer o amor de Deus diminuir em relação ao homem. Sabe o que isso provocou no diabo? Ira. O inimigo não gosta da gente, meu irmão, e ele sempre vai tentar roubar a nossa identidade de filho. Qual foi a honra que Deus deu para nós? Ah, meu irmão, Deus fez do homem a sua casa. Deus fez do homem que recebe Jesus em sua vida a sua morada. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus que diz: todo aquele que me ama, ou seja, aquele que me recebe, aquele que entende, que lê, que busca, que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama, esse é o que me obedece. Então eu, meu Pai e o Espírito Santo vamos morar nele, ou seja, faremos nele morada. Está escrito na Bíblia, e o diabo não quer isso na tua vida. Ele não quer que você deixe de ser Babel para ser casa onde Deus habita. Quando nós nos rendemos a Jesus, nós estamos nos rendendo à verdade. A palavra de Deus, ou melhor, o próprio Deus, na figura de Jesus, diz: conheçam a verdade, e a verdade os libertará. Em João capítulo 10, versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Quando o salmista fala: o Senhor é o meu pastor e não me faltará, Jesus está dizendo: para você entrar no pastoreio de Deus, a porta sou eu. Ele reafirma isso aqui em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente por Jesus, querido, nós temos a oportunidade de entrar no céu. Não é na força do nosso próprio braço, não é construindo uma escada, não é juntando, escravizando, iludindo, encantando, prendendo pessoas e obrigando elas a trabalhar para fazer um prédio para chegar até o céu. Não é. A porta para acessar a sala do trono de Deus chama-se Jesus Cristo. Jesus é a verdade que destrói a mentira, que remove a confusão, que organiza a tua alma, que tira a tua identidade de Babel para Betel. Jesus quer organizar a tua alma, diz aleluia. E hoje, quando? Hoje, queridos, é um dia especial.
E nós devemos refletir sobre nossas vidas e nos entregarmos a Ele de forma definitiva. É tempo de nós profetizarmos o nosso futuro em Deus, o nosso destino profético em Deus, não fora de Deus. Nós já sabemos, não existe vida fora de Jesus. Quem já sabia disso aqui, levanta a mão. Os outros não sabiam, então fala assim, a partir de agora, eu estou ciente, não existe vida fora de Jesus. Próxima terça-feira, dia 23 de setembro de 2025, no calendário gregoriano, será a transição do calendário civil judaico. Entre o dia 22 e 24, no dia 23, a partir ali das 5 e pouquinho para 6 horas da tarde do dia 23, o povo judeu em todo o mundo, e a Bíblia estabelece o ano novo. É chamado de Rosh Hashanah, em hebraico. Rosh é cabeça, Hashanah, ano. Rosh Hashanah, cabeça do ano novo judaico, ano novo bíblico. E sabe o que acontece nessa época do ano? Para quem não sabe, eu gosto de explicar para tirar toda dúvida, para remover toda confusão. Isso aqui é um shofar. Ele é feito com chifre de antílope e eu trouxe de Israel em uma das minhas viagens. Isso aqui é a trombeta que a Bíblia fala que será tocada. E quando essa trombeta toca, ela toca para alguns objetivos. Na Bíblia, por exemplo, para chamar o povo para a guerra, para chamar o povo para congregar, para reunião, para chamar o povo para remover o lixo para fora do acampamento, ou seja, tirar a sujeira para fora, e principalmente para chamar o povo ao arrependimento. E os dias que antecedem o Rosh Hashanah, de acordo com a cultura da Bíblia, são os dias de Yom Teruah, ou seja, os dias da trombeta, onde é celebrado festa de trombetas. O que acontece nessa festa? O povo de Deus toca o shofar. Eles tocam o shofar não para fazer uma melodia, não para trazer uma trilha sonora. Eles tocam o shofar para chamar a atenção das suas próprias almas, para olhar para dentro de si, para ver onde está a confusão, para ver onde está errado, para se humilhar em adoração diante do Senhor e com seu arrependimento provocar o que Deus faz no dia de Rosh Hashanah. E a partir daquele dia, do dia 1º do ano, no ano novo judaico, o povo fica 10 dias de jejum. 10 dias de jejum, eles tocam trombeta, eles oram, eles se arrependem, eles se consagram, porque no 10º dia, de acordo com a cultura da Bíblia, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, no lugar onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para apresentar um incenso, para queimar um incenso diante da presença de Deus, por ele, pelos seus pecados e pelo pecado de toda a nação. Meu irmão, tem os judeus, terça-feira eles estão comemorando o ano novo, mas nós, que não somos bobo, que não ignoramos Jesus, que nós reconhecemos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados, nós não esperamos um dia no ano para se arrepender, nós nos arrependemos todos os dias, porque todos os dias são especiais. Foi por isso que eu disse, hoje é um dia especial, um dia da gente olhar para dentro de si, da gente se arrepender, da gente ouvir a trombeta e lembrar, eu preciso me arrepender. Toda vez que você ouvir o som do shofar, você precisa dizer para a tua alma, eu preciso me arrepender. É dia de arrependimento. É dia de entregar nossas vidas para Jesus e confiar na sua vontade. Porque todo dia é um dia de remover a confusão de Babel, estabelecer o altar de Babel, de Betel, perdão, vou falar novamente, todo dia, através do nome e do sangue de Jesus, é um dia especial para remover toda a confusão de Babel, estabelecer o altar de Betel com a unção do Espírito Santo, diga amém. Quando falamos casa de Deus, Betel, as pessoas pensam que Deus mora num prédio.
Sabe aquela tradição que as pessoas falam, olha, aquela ali é uma igreja, aquilo ali é um lugar santo, Deus mora lá. Meu irmão, Deus fala assim nas Escrituras, olha, eu não vou morar em prédios construídos pela mão do homem. Foi por isso que ele enviou Jesus. Porque quem nos formou, quem nos criou, quem nos construiu, foi Deus, com as suas próprias mãos. E quando ele fala que não vou morar num prédio, embora aquele prédio seja um lugar onde o povo se junta, seja um templo onde o povo vem adorar a Deus, quer dizer que Deus não está ali. Se o povo não vier adorar, Deus não fica lá também não, meu irmão. Deus vem para o culto porque nós estamos aqui para adorá-lo. Ele faz sinais, ele manifesta maravilhas, ele salva almas, ele cura enfermos, ele abençoa o perdido, meu irmão. Por causa da unidade e da linguagem que se forma uma só, e a linguagem dos nossos corações hoje, eu amo Jesus, eu reconheço Jesus, Jesus é Senhor da minha alma, o Espírito Santo mora e governa dentro de mim. Essa é a linguagem que nós decretamos no mundo espiritual, e esta semana nós teremos um decreto em unidade. Eu deixei de ser Babel, agora para a eternidade eu sou Betel. Tudo isso por causa do nome e do sangue de Jesus. O único lugar que Deus se agrada em morar, meu irmão, é dentro de você. Olha para a pessoa que está próxima de você e fala assim: Deus ama morar dentro de você. Fala assim: abre as portas da tua alma e deixa Jesus entrar. Fala assim: deixa o Espírito Santo governar. Deixa Deus fluir através da sua vida. Quem crê? Aleluias. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé, porque nós vamos enviar uma mensagem para o céu. Nós vamos enviar uma mensagem para o céu. Quando o povo escravizado por Nimrod se reuniu, eles enviaram uma mensagem que não precisavam de Deus, que não queriam Deus, que estavam planejando invadir o céu. Mas hoje nós vamos nos unir, e a nossa mensagem é: somos dependentes de Deus. Vamos fechar os corredores, vamos dar as mãos, vamos formar um bloco, vamos nos unir. Os intercessores também, por favor, Mário, junta ali, ó, os intercessores, junta. O maior número de pessoas. Segura na mão do teu irmão. O povo querendo independência trouxe confusão. E essa confusão gera guerras ao longo da humanidade, até as pequenas guerras. Mas a palavra de Deus diz que tudo o que nós formos fazer, até as pequenas coisas, nós devemos fazer para agradar, para atrair a glória de Jesus para as nossas vidas. Então esse culto, comparado a muitos outros cultos que estão acontecendo no mundo inteiro agora, pode ser um culto pequeno, porque aqui eu acho que nós temos menos que 100 pessoas. Enquanto tem cultos aí que reúne 3, 4, 5, 10, 20 mil pessoas acontecendo agora no mundo para a glória do nome de Jesus, diga aleluia. Mesmo tendo uma pequena quantidade de pessoas, o que nos une é o propósito de declarar que nós somos dependentes de Jesus. Nós não queremos independência de Deus, nós queremos sim que Ele nos governe. Nós não queremos ser escravos da Babilônia, nós não queremos ser propagadores de confusão, nós queremos viver, nós queremos nos espalhar, nós queremos andar, nós queremos pisar cada vez mais em novos territórios, para proclamar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus cura.